Você sabia que ao longo da sua vida você vai passar 7 anos em média menstruando? Isso mesmo, 7 anos da sua vida vão ser gastos no período menstrual. Apesar disso, a maioria de vocês nem sabe como e por que o ciclo menstrual realmente funciona. E eu vou explicar tudo isso hoje. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Renato, eu sou médico ginecologista e mestre pela Universidade de São Paulo. Então, vamos começar pelo básico. O que é ciclo menstrual? O ciclo menstrual é um processo normal de mudanças hormonais que ocorrem no corpo regularmente para possibilitar a reprodução e que causam o ciclo menstrual caso você não esteja grávida. Tecnicamente, em medicina, o ciclo é um período de tempo que vai do primeiro dia da menstruação, o primeiro dia de sangramento, até o dia anterior ao início da próxima menstruação. Isso é um ciclo menstrual. Os dias em que você tem sangramento são o início do ciclo, e isso é a menstruação. Do ponto de vista fisiológico, existem dois ciclos acontecendo: o ciclo ovariano, o que ocorre nos ovários, e o ciclo uterino, que ocorre no útero, durante todo o ciclo menstrual. Então temos o ciclo ovariano e o ciclo uterino, que ocorrem simultaneamente ao longo de um ciclo menstrual completo. Quando olhamos para o ciclo menstrual como um todo, geralmente dividimos no meio, com a ovulação sendo o ponto central e o ponto que divide o ciclo em dois. A primeira metade do ciclo é chamada de fase proliferativa, referente ao que está acontecendo no útero, com o endométrio proliferando, e a fase folicular, referente ao que está acontecendo no ovário. Na segunda metade do ciclo, para o útero, temos a fase secretora, onde o revestimento do útero permanece estável, e nos ovários, a fase lútea. A ovulação é o ponto central, porque é o momento em que os hormônios mudam drasticamente para uma composição diferente, e é um bom ponto de referência natural. Normalmente, nós falamos sobre isso usando um ciclo de 28 dias como referência, mas o corpo de cada pessoa não precisa seguir 28 dias exatamente. É apenas a forma mais fácil de discutir e entender e aprender sobre isso. Imagine um círculo dividido em 28 dias. A primeira metade do círculo corresponde à primeira metade do ciclo menstrual. No útero ou endométrio, isso é a menstruação mais o crescimento do endométrio, chamada de fase proliferativa. Nos ovários, os folículos estão sendo formados. Essa é a fase folicular. O ponto médio do círculo é a ovulação, e a segunda metade do círculo após a ovulação do útero é a fase secretora, com a manutenção de um revestimento endometrial estável na esperança da implantação de um embrião. O local da ovulação nos ovários se transforma no cisto lúteo, que é um cisto produtor de hormônio durante a fase lútea. Basicamente, existe algo chamado como eixo hipotálamo e hipófise ovário, e é assim que seu cérebro se comunica com os ovários, e os ovários se comunicam com o útero. O hipotálamo, uma parte do cérebro, produz um hormônio chamado GnRH, hormônio liberador de gonadotrofinas. As gonadotrofinas são hormônios produzidos na hipófise. O GnRH vai para a hipófise, que libera as gonadotrofinas, geralmente chamadas de LH e FSH. Esse hormônio vai para os ovários e dizem o que eles devem fazer. Durante a fase folicular, os ovários estão formando folículos. Esses hormônios dizem aos ovários: agora é hora de fazer alguns folículos. Os ovários respondem: entendido. Agora vá falar com o útero e diga o que ele deve fazer. Esses hormônios vão ao útero e dizem: está na hora de reconstruir o interior da casa, deixá-la acolhedora, pode ser que venha um embrião. Poucos dias antes da ovulação, os hormônios dizem aos ovários: ok, você já encontrou o folículo do mês? Os ovários analisam todos os folículos e respondem: sim, é aquele maior. Então ocorre uma grande onda de LH, um dos hormônios gonadotróficos que eu falei. Essa onda de LH é o que causa a ovulação. O ovário mantém o local onde ocorreu a ovulação. Esse local se torna um cisto, chamado de corpo lúteo, que é um cisto produtor de hormônio necessário para o ciclo menstrual normal. A progesterona é essencial para a segunda metade do ciclo. Os níveis de progesterona aumentam após a ovulação, porque o local da ovulação se transforma em um cisto que produz esse hormônio. A primeira metade do ciclo é dependente de estrogênio.
Os ovários e o útero gostam do estrogênio que ajuda a construir o revestimento uterino e selecionar um folículo. Já a segunda metade é dependente da progesterona. O aumento dos níveis de progesterona ocorre porque o corpo lúteo, o local da ovulação, começa a produzir. Isso é normal e necessário para o ciclo menstrual, o que explica porque os ginecologistas ficam preocupados quando o ultrassom detecta um cisto. O paciente pode entrar em pânico achando que tem um cisto no ovário e tecnicamente tem, mas isso é normal e esperado. De qualquer forma, o ovário conclui: ok, ovulamos. Estou enviando esse óvulo para a trompa de Falópio, torcendo para que ele encontre um parceiro e se transforme num embrião que implantará um revestimento acolhedor que o endométrio passou o ciclo construindo. O corpo lúteo começa a produzir progesterona que atua no endométrio, o revestimento interno do útero, dizendo: ok, está tudo muito bom aqui. Não cresça mais, não se mova, por favor, não se desfaça. Apenas fique estável. Quando o corpo lúteo chega no 14º dia do ciclo menstrual e desaparece, os níveis de progesterona caem abruptamente. Isso faz com que o revestimento do útero perca sua estabilidade, começando a descamar. E é assim que você tem um novo ciclo menstrual. Esse é o básico sobre como tudo funciona nos ovários, no útero e no cérebro. Primeiro, o hipotálamo produz o GnRH. O GnRH vai para a hipófise que produz LH e FSH. LH e FSH vão para os ovários que começam a trabalhar na formação de folículos. Enquanto isso, o revestimento do útero percebe: ok, terminamos a menstruação. Vamos construir tudo, preparar esse lugar, talvez venha um embrião. Quando os níveis atingem um certo ponto, o LH dispara, causando a ovulação. O folículo do mês que estava mais desenvolvido se torna o local da ovulação. O corpo lúteo, esse local da ovulação, começa a produzir a progesterona. A progesterona dá ordem ao útero: segure tudo como está, o endométrio cresceu bem o suficiente. Não faça descamar ou crescer mais. Apenas fique estável. 14 dias depois, se nenhum embrião se implantou, o corpo lúteo morre e você menstrua. E o que acontece se o embrião se implantar? Por que você não menstrua se o embrião se implantar? O que há de mágico nisso? Bom, na verdade, é bem mágico se você quer saber. Quando o embrião se implanta, ele produz algo chamado HCG, gonadotrofina coriônica humana. Lembra das gonadotrofinas que eu discuti antes? São os hormônios produzidos na hipófise. HCG é similar a esses hormônios. E o HCG faz algo incrivelmente impressionante. Ele volta ao corpo lúteo, o local da ovulação, que agora produz progesterona, e diz: ei, calma aí, amigo. Não quero que você morra. Eu gosto de você. Você é meu parceiro. Porque se o endométrio descamar, o embrião será eliminado junto. O HCG, que é o hormônio que você detecta no exame da gravidez, resgata o corpo lúteo, fazendo continuar produzindo progesterona até que a placenta assuma essa função, o que ocorre mais ou menos em torno da 9ª semana de gestação. Por 9 semanas, o HCG prolonga a vida útil do corpo lúteo, que geralmente é de 14 dias. Assim, ele mantém a produção de progesterona para sustentar o embrião implantado. Isso é muito, muito incrível. Recebo muitas perguntas sobre o que é normal. Bom, na medicina, usamos 4 parâmetros para avaliar a normalidade do ciclo menstrual: frequência, regularidade, duração e volume. Frequência refere-se à frequência dos ciclos menstruais. Para a maioria das mulheres, isso ocorre entre 24 e 38 dias em média. Às vezes, um ciclo pode ser um pouco mais curto ou mais longo, mas geralmente essa é a faixa considerada normal. Regularidade refere-se a consistências dos ciclos dentro desse intervalo. Você analisa o dia 1, primeiro dia da menstruação, até o último dia, o dia anterior ao início da próxima menstruação. A variação entre o ciclo deve ser pequena. Por exemplo, um ciclo de 24 dias seguidas de um ciclo de 32 dias, depois 25 e 30, pode indicar irregularidade. E 3. Duração. Quantos dias você tem de sangramento? Normalmente é algo entre 3 e 8 dias. E 4. Volume. Costumávamos dizer que menos de 80 ml de sangue é normal, mas quem mede isso? Com o uso de coletores menstruais, algumas pessoas conseguem medir, mas a maioria não faz ideia. Clinicamente, nós consideramos que o volume é anormal se interfere na sua qualidade de vida.
Esse foi um resumo básico de como o ciclo menstrual funciona. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveite, se inscreva nesse canal e ative as notificações para você ficar sabendo quando eu lançar novos vídeos com dicas sobre saúde da mulher. Isso ajuda a divulgar o canal e o vídeo para mais mulheres terem acesso a essas dicas sobre saúde da mulher. Tchau!